Olá, o meu nome é Lucas e irei contar a minha história para vocês. Há alguns anos a minha família e eu vivíamos em uma casa no interior. Próximo a essa nossa casa havia uma mata fechada. Durante o outono, algo estranho começou a acontecer na região. Rumores de avistamentos de um lobisomem começaram a se espalhar entre os moradores locais. Mas como muitas lendas rurais, a maioria de nós não levava aquilo a sério. Uma noite, entretanto, tudo mudou. Era uma noite de lua cheia muito bonita, daquelas que ilumina tudo. A mata, que sempre se ouvia sons de animais, estava especialmente silenciosa e as sombras pareciam ganhar vidas próprias. Minha mãe estava na cozinha preparando algo. O meu pai lia o jornal na sala e a minha irmã mais nova, a Lara, brincava no quarto dela. De repente, ouvimos um uivo alto, rouco e sofrido vindo da mata. Era diferente de qualquer som que já tínhamos ouvido antes. O meu pai olhou pela janela tentando identificar a origem daquele som, mas nada podia ser visto mesmo com a lua brilhando além das árvores escuras. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, ouvimos um estrondo alto na porta da frente. Um arrepio percorreu a minha espinha quando percebi que a porta tinha sido empurrada com muita força. O meu pai rapidamente a trancou, mas ficou claro que não seria o suficiente para impedir o que quer que fosse que estivesse lá fora. Lara começou então a chorar. A minha mãe tentou acalmá-la, mas todos nós estávamos apavorados. Então um uivo ensurdecedor ecoou pela casa, seguido de um som de vidro quebrando. Pois é, o lobisomem havia entrado pela janela do quarto de Lara. Com o coração na garganta, meu pai pegou um pedaço de madeira para se defender. A criatura estava parada no corredor. Era meio homem e meio lobo e com os olhos vermelhos que nos encarava com uma intensidade assustadora. O lobisomem avançou em nossa direção e o meu pai reagiu instintivamente o acertando com um pedaço de madeira. Por um momento parecia que o golpe havia o afastado, mas o lobisomem era muito forte. Ele se recuperou rapidamente e avançou ainda mais furioso. A minha mãe conseguiu pegar Lara e nos guiou para o quarto dos fundos, onde tentamos nos esconder. Mas o lobisomem, ele não desistia. Ele continuou a nos caçar, arrombando portas e derrubando os móveis. Sentindo que não tínhamos outra escolha, o meu pai nos disse para fugirmos pela janela dos fundos e correr em direção à casa dos vizinhos. Enquanto corríamos desesperadamente, ouvíamos os uivos e rosnados do lobisomem atrás de nós lá na nossa casa. Ele quebrava tudo sem parar. Ele deveria estar nos procurando. Quando chegamos à casa do vizinho, em pânico pedimos por ajuda. Ele, junto com outros moradores que vieram ver o que estava acontecendo por conta de todo aquele barulho, formou um grupo para investigar a nossa casa. Mas quando chegaram lá, não havia mais sinal daquele lobisomem. Desde então, nunca mais voltamos para aquela casa. Nós vendemos o terreno e nos mudamos para longe daquele lugar assombrado. As noites de lua cheias nunca mais foram as mesmas para nós, pois sabíamos que o lobisomem ainda está lá fora esperando por sua próxima vítima. Essa história de terror assusta minha família até hoje, e hoje divido ela com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pedro, sou vigia noturno e vou relatar a minha experiência com a fera dos infernos que muitos chamam de lobisomem. Eu era o vigia noturno de uma fábrica abandonada no interior da cidade. Infelizmente não tenho porte de armas, então a minha única proteção é Deus. O meu trabalho consistia em garantir que a propriedade estivesse segura durante a noite e que ninguém se aventurasse ao entrar no local proibido. Aquela fábrica sempre teve um ar sombrio e sinistro, mas como eu precisava do emprego, então eu encarei como um desafio. Uma noite, como de costume, eu comecei a minha ronda pelos corredores escuros da fábrica. As luzes fracas da minha lanterna não eram suficientes para iluminar completamente o lugar, e a escuridão parecia se mover ao meu redor como se estivesse viva. Ao me aproximar de um galpão nos fundos, eu ouvi um ruído estranho vindo de lá de dentro. Era um som diferente. Era como um rosnado feroz. O meu coração começou a acelerar, mas eu sabia que precisava investigar.
Afinal, o meu trabalho era garantir que não houvesse intrusos ali. Com as mãos trêmulas, eu abri a porta do galpão. Na hora, o cheiro de mofo e abandono invadiu as minhas narinas e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Então eu vi uma figura escura e enorme no canto do galpão. O meu coração quase parou quando percebi que era esse tal de lobisomem. Eu nunca acreditei nisso, não até aquele momento. Os seus olhos brilhantes refletiam a luz da minha lanterna. As suas garras estavam prontas para atacar, pois eles a raspavam no chão. Eu não conseguia me mover, eu estava petrificado pelo medo. Antes que eu pudesse reagir, o lobisomem saltou em minha direção. Na hora, eu gritei e consegui desviar por pouco de seu ataque, mas ele era muito rápido. As suas garras afiadas rasparam em minha pele, deixando um rastro de sangue. Na hora, eu corri para fora do galpão, mas ele me perseguia implacavelmente. Eu podia ouvir os seus passos pesados correndo atrás de mim e sabia que não poderia escapar. Então, por algum milagre, eu avistei um galho grande caído no chão. Com todas as minhas forças, eu agarrei aquele galho e me virei para enfrentar a criatura. Aquele lobisomem avançou novamente, mas eu acertei com o galho com todas as minhas forças. Ele uivou de dor, mas não desistiu. A luta continuou por alguns minutos e eu sabia que não tinha chance contra aquele monstro. Mas, de alguma forma, eu consegui acertá-lo várias vezes com aquele galho, o que foi o suficiente para afastá-lo temporariamente. Com a última gota de coragem que eu tinha, eu corri o mais rápido que pude para fora da fábrica. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei naquela fábrica abandonada. Eu falei com o patrão e pedi as minhas contas. Aquele lobisomem ainda deve estar por lá, espreitando aquela fábrica, sabe-se lá para quê. Aquela experiência mudou a minha vida para sempre, e agora, todas as noites, eu ainda ouço seus uivos aterrorizantes ecoando em meus pesadelos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos. Bom, eu era motorista de táxi e vou contar uma história que eu não sei explicar para vocês. Essa foi a noite mais aterrorizante e perturbadora de minha vida. Eu já era um motorista de táxi experiente, acostumado a transportar pessoas para vários lugares, mas nada poderia me preparar para o que aconteceria naquela fatídica noite. Era uma noite escura e chuvosa, com trovões e relâmpagos iluminando o céu. Eu estava na fila do ponto de táxi esperando uma corrida, e foi quando ele apareceu. Era um homem alto, com olhos estranhamente brilhantes e uma aparência perturbadora. Ele me pediu uma corrida para um local afastado e deserto que ficava nas bordas da cidade. Eu hesitei por um momento, mas como motorista de táxi, eu tinha minha responsabilidade para atender aos pedidos dos passageiros. Então eu aceitei a corrida e seguimos a viagem. À medida que nos afastávamos das luzes da cidade, a escuridão se intensificava e a sensação de isolamento se tornava cada vez mais palpável. O interior do carro ficava cada vez mais escuro. Os meus instintos me alertaram sobre o perigo, mas eu tentei ignorar esses pensamentos. Durante o trajeto, o passageiro parecia inquieto. Era como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Quando chegamos ao destino, ele me pediu para esperar por alguns minutos enquanto resolvia os seus assuntos. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável, mas eu concordei em esperar, até porque ele ainda não havia pago a corrida. Talvez por medo que eu deixasse ele ali, e sinceramente eu teria deixado. Enquanto esperava, eu ouvi uivos estranhos vindos da floresta próxima. Era um som arrepiante, algo que eu nunca tinha ouvido antes. A sensação de algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. De repente, o passageiro voltou, mas não era mais o mesmo homem. A sua pele estava coberta de pelos, os seus olhos se tornaram selvagens e as suas mãos se transformaram em garras afiadas. O choque e o medo paralisaram o meu corpo. Aquilo era um lobisomem. Eu estava diante de uma criatura mitológica. Eu sabia que era o meu passageiro, pois a sua face ainda mantinha algum traço humano. Ele se aproximou lentamente e eu sabia que a minha vida estava em perigo.
Os meus instintos gritavam para fugir, mas eu estava congelado de medo. O lobisomem avançou e tentou abrir a porta do carro com suas garras, mas por sorte a fechadura estava trancada por dentro. Com muito esforço, pois eu tremia demais, eu consegui ligar o carro e acelerei. Aquele lobisomem rosnava e uivava, perseguindo o táxi em alta velocidade. Ele tentava me alcançar, mas a força do carro o mantinha afastado. Aquele lobisomem desapareceu nas sombras da noite, mas eu sabia que não poderia esquecer aqueles olhos brilhantes e ameaçadores nunca mais. Quando finalmente cheguei na cidade, os meus gritos de ajuda aos amigos de ponto chamou a atenção de algumas pessoas nas ruas. Eu nunca mais voltei a trabalhar como motorista de táxi. A experiência deixou marcas profundas em minha mente, e toda vez que eu vejo a lua cheia, eu sinto uma mistura de terror e medo. Eu sou uma vítima que sobrevivi a um encontro com um lobisomem, mas nunca mais serei o mesmo novamente. Olá, o meu nome é João e eu vou contar algo para vocês além da imaginação. Eu sou garimpeiro e trabalhar em um garimpo sempre foi uma atividade perigosa, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu durante aquela noite. Eu era um garimpeiro já experiente, acostumado a explorar as profundezas das montanhas em busca de riquezas escondidas. Havia um garimpo abandonado em uma região remota da floresta, conhecida por suas histórias assustadoras e lendas sinistras. Muitos diziam que o local estava amaldiçoado, mas para mim não passavam de histórias de superstição. Uma noite, enquanto trabalhava com o meu parceiro, começamos a ouvir uivos estranhos vindos da floresta. A princípio, ignoramos, pensando que eram apenas lobos comuns. No entanto, à medida que a noite avançava, os uivos ficavam mais altos e ameaçadores. Decidimos parar de trabalhar por um momento para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando vimos uma figura sinistra emergindo das sombras das árvores. Era um ser alto e selvagem, com os olhos amarelos que pareciam nos perfurar olhando nossas almas. Eu e meu parceiro os congelamos de medo quando percebemos que estávamos diante de um lobisomem. Ele parecia estar a nos analisar, como se nos estudasse antes de atacar. Eu tentei me lembrar das histórias que ouvia sobre como lidar com lobisomens, mas era difícil pensar racionalmente naquele momento de pânico. O lobisomem avançou em nossa direção e meu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Eu peguei o meu machado de trabalho e gritei para o meu parceiro correr. Então corremos o mais rápido que pudemos, mas o lobisomem era veloz e nos perseguia sem parar. Felizmente conseguimos chegar a uma área mais aberta do garimpo, uma clareira onde a lua cheia iluminava a paisagem. O lobisomem hesitou por um momento, como se a luz da lua o afastasse de alguma forma. Aproveitamos então essa oportunidade para nos escondermos atrás de uma pedra grande. Enquanto estávamos escondidos, ouvíamos os uivos furiosos e rosnados vindos do lobisomem. Ele parecia frustrado por não conseguir nos encontrar. Aproveitamos a chance e silenciosamente nos afastamos o máximo possível do garimpo abandonado. Finalmente, ao amanhecer, encontramos ajuda e informamos o que havíamos enfrentado naquela noite aterrorizante. As pessoas na cidade se mostraram céticas, mas nós sabíamos a verdade. Então reunimos alguns homens e voltamos para buscar as nossas coisas que ficaram para trás. Na volta foi que notamos que não foi a luz da lua que deixou aquele lobisomem continuar nos seguindo. Naquela espécie de clareira, na verdade, era um tipo de encruzilhada. Algo ali que eu não sei explicar não deixou ele prosseguir. Desde então, nunca mais voltamos naquele garimpo e nunca mais ouvimos falar de outros garimpeiros que ousaram a se aventurar por lá. Aquela experiência mudou a minha vida para sempre. Hoje, mesmo estando longe daquele lugar amaldiçoado, eu ainda ouço os uivos arrepiantes do lobisomem nas minhas noites de insônia. O terror daquela noite continua a me assombrar até hoje. Olá, o meu nome é Rafael e eu vou contar algo que vivi e que me marcou para sempre.
Essa foi a noite mais assustadora e surreal que já vivi. Eu e meus amigos estávamos voltando de uma festa no meio da madrugada. Decidimos seguir caminhos diferentes para casa e eu, por algum motivo, eu escolhi a estrada deserta e pouco iluminada. Enquanto dirigia, eu comecei a sentir uma estranha sensação de que estava sendo observado. Os meus nervos estavam à flor da pele e eu tentava convencer a mim mesmo de que era apenas a minha imaginação. Foi quando eu vi um uivo alto e sinistro vindo da mata ao meu lado da estrada. O meu coração disparou e as minhas mãos tremiam no volante. Eu tentei acelerar, mas o carro começou a falhar. Era como se algo estivesse interferindo no seu funcionamento, até que ele então pegou e parou do nada. Eu olhei pelo retrovisor e vi uma sombra escura se movendo rapidamente na minha direção. Eu sabia que eu não poderia ficar ali. Aquele bicho quebraria o vidro e eu seria presa fácil. Mesmo de início parecendo burrice, pelo menos do lado de fora, eu poderia subir em alguma árvore, pular em algum riacho, mas certamente eu teria mais chance. Então, enquanto eu ainda tinha uma boa distância de vantagem, eu abri a porta do carro e saí correndo para tentar me afastar daquela ameaça desconhecida. O uivo do lobisomem ficava cada vez mais próximo e a sensação de que ele estava prestes a me alcançar era avassaladora. Desesperado, eu corri para o meio do campo procurando por ajuda. As minhas pernas estavam fracas, mas a adrenalina me fazia continuar. Foi então que eu avistei uma casa distante. A luz brilhava através das árvores. Eu corri naquela direção, esperando encontrar alguém que pudesse me ajudar. Eu cheguei na casa e bati desesperadamente na porta. Então, um homem de meia idade, com uma expressão preocupada, abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo. Com a respiração ofegante, eu contei sobre o lobisomem e como ele estava me perseguindo. O homem parecia intrigado, mas também preocupado com a minha segurança. Então ele me convidou a entrar e fechou a porta rapidamente. Enquanto eu tentava explicar o que tinha acontecido, nós ouvimos o uivo angustiado vindo do lado de fora. O dono da chácara me disse que já ouvira falar de histórias sobre lobisomens naquela região, mas que nunca havia encontrado um pessoalmente. Ele me ofereceu abrigo para a noite e disse que pela manhã poderíamos tentar recuperar o meu carro. Nós passamos a noite em claro, ouvindo os uivos distantes do lobisomem. Eu estava grato por ter encontrado abrigo, mas também sentia medo de que aquela criatura nunca nos deixasse em paz. Mas a casa era bem resistente e nada aconteceu. Na manhã seguinte, o dono da chácara me levou até o meu carro que estava intacto, mas não havia mais sinais do lobisomem. Ele me alertou para evitar aquela estrada deserta no futuro, pois aquela região parecia ser o território daquele ser sobrenatural. Até hoje nunca esqueci daquela experiência e a sensação de terror que senti naquela noite. O lobisomem permanece como um mistério sombrio e eu evito passar por aquela estrada deserta a todo custo. Aquela noite mudou a minha vida e o medo do desconhecido sempre permanecerá comigo. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.